No Santos, os torcedores acreditam em uma antiga lenda. Dizem que de tempos em tempos, um raio atinge a Vila Belmiro e um novo fenômeno surge. Embora se diga que um raio nunca cai no mesmo lugar 2 vezes, lá eles afirmam que isso já ocorreu 4 vezes. Primeiro com Pelé, depois com Robinho, Neymar e, mais recentemente, com Rodrigo. E, por mais difícil que seja negar, em 4 de maio de 2022, um raio certamente atingiu o Bernabéu. No entanto, reconheço que não vejo Rodrigo da mesma forma que os outros. Ele não foi o escolhido. Não foi agraciado pelos deuses com um talento infinito. Ele se tornou o jogador que é hoje por meio de muito esforço, dedicação e trabalho árduo, tudo sob a orientação de seu próprio pai. As pessoas brincam sobre transformar seus filhos no projeto Mbappé, ou seja, garantir que, desde o nascimento, eles vivam com o único propósito de se tornarem jogadores de futebol de classe mundial. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o garoto. O que aconteceu não foi nenhum milagre. Foi resultado de 19 anos de trabalho árduo. Antes mesmo de Rodrigo nascer, o foco já era totalmente no futebol. Você sabia o que o pai dele disse à mãe grávida quando ela sentiu que era hora de dar à luz? Ele disse para ela que não era a hora. Por quê? Simples. Ele deveria ter nascido no dia de Natal, o que significaria que ele seria sempre o mais jovem em todos os times juvenis em que jogasse, algo que, segundo o pai, seria desastroso para qualquer criança que almejasse ser profissional. Assim, na mente dele, não havia outra opção senão moldar a vontade da natureza à sua própria. Na verdade, ele admitiu que nunca disse à mãe porque estava tão determinado que o bebê nascesse depois do ano novo e, nas últimas semanas, até evitou levá-la ao hospital, com medo de que os médicos insistissem que era hora. Como ele mesmo disse, na véspera de ano novo, eu estava acariciando a barriga dela, contando as horas para revelar o motivo para ela. E então eu disse a ela, nosso filho será jogador de futebol. Eu simplesmente sabia que isso aconteceria. Olha, eu sei o que você está pensando. Isso é um pouco louco, um pouco fora de órbita, e você definitivamente não está errado. Mas você precisa entender, toda a família era obcecada por futebol. O pai em si era um jogador de futebol, ou pelo menos se tornaria um, afinal, ele tinha apenas 16 anos quando Rodrigo nasceu. Houve até rumores de que a mãe dele era surpreendentemente boa no futebol, mesmo que nunca tenha tentado seguir uma carreira nisso. Então Rodrigo não teve escolha. O futebol seria sua vida, gostando ou não. Ele disse que aos 2 anos de idade já brincava com uma bola de futebol. Desde o momento em que acordava até o momento em que ia dormir. Sempre que tinha uma festa de aniversário, o presente era sempre uma bola de futebol. E a decoração sempre seguia o mesmo padrão, bom, não exatamente futebol, mas Real Madrid. Especificamente. Bolo do Real Madrid, bandeiras do Real Madrid, chapéus do Real Madrid. Mesmo na hora de cortar o cabelo, ele sempre escolhia o corte que Neymar estava usando na época. Na verdade, uma vez que seu pai se tornou jogador profissional, ele fez de Rodrigo o mascote de cada time em que jogava. Levava-o junto, para sentir o clima do time e para o vestiário. E em um dia em que um time de segunda divisão em que ele jogava enfrentou o Santos no Campeonato Paulista, ele o levou para que pudesse ver seu ídolo de perto. Era tudo sobre futebol. Futebol. Quando seu pai lhe ensinou que se ele acreditasse o suficiente, qualquer coisa poderia acontecer, que as palavras têm um poder imenso. Rodrigo levou isso tão a sério que todos os dias ele se olhava no espelho e dizia a si mesmo, eu vou jogar pela seleção brasileira. Eu vou jogar pelo Real Madrid. Eu vou ganhar a Liga dos Campeões. Eu vou ganhar a Copa do Mundo. Ele tentava falar isso até se tornar realidade. E aos 5 anos de idade, ele já acreditava tanto quanto seu pai, dizia para sua mãe, não se preocupe, um dia serei o melhor jogador do mundo. Mas, ironicamente, seu primeiro passo rumo a isso quase fez sua mãe ter um ataque cardíaco. Rodrigo passava muito tempo jogando em um terreno baldio com crianças alguns anos mais velhas que ele, que todos jogavam por um pequeno clube local de futsal. E sempre que o técnico deles passava em sua van para buscá-los, Rodrigo ficava para trás, completamente desolado por ser muito jovem para participar. Até que um dia, o técnico estacionou o carro perto dali e ficou observando, percebendo que o garotinho que ele nunca tinha notado era muito melhor do que o restante. Então, quando o jogo acabou, ele o chamou e disse para entrarem no carro para que pudessem inscrevê-lo no próximo torneio. Eu não sei o que o cara estava pensando, mas, bem, 2 primos de Rodrigo correram para contar para sua mãe que o viram entrar em uma van com um estranho, e antes que percebessem, ela estava ligando para a polícia. Felizmente, o garoto acabou aparecendo antes que as coisas saíssem realmente do controle. Mas, como Rodrigo disse, todos estavam desesperados. Estavam certos de que eu tinha sido sequestrado. Quando eu apareci, minha mãe ficou furiosa. Ela me colocou de castigo imediatamente. Mas, cara, eu era apenas uma criança. Eu estava completamente envolvido pelas oportunidades dos torneios de futebol. Nem sequer pensei 2 vezes. E, de certa forma, graças a Deus, ele também não. Assim que ele começou a jogar, não demorou muito para que seu nome se espalhasse por toda a cidade, com todo tipo de história circulando. Falavam desse garotinho, o mais jovem de sua equipe, que entrou em um jogo no intervalo com seu time perdendo por 20-0 e rapidamente mudou o jogo, marcando 7 gols sozinho. E assim, em um piscar de olhos, ele já estava em teste no São Paulo para menores de 9 anos, onde ele se saiu tão bem que exigiram verificar sua identidade, só para perceber que ele realmente não tinha mais de 9 anos. Na verdade, ele tinha apenas 7. Mas mesmo lá, nem tudo era perfeito. Seu pai ainda era um pouco severo às vezes. Ele costumava ser árbitro nessas partidas locais em que Rodrigo jogava, mas nunca marcava faltas em seu próprio filho. Ele dizia que era uma forma de torná-lo mais forte, mas as crianças percebiam, então elas jogavam realmente duro contra Rodrigo, e mesmo assim o pai não mudava de ideia. Eu sei que isso parece relativamente simples, mas ficou tão sério que tiveram que intervir e obrigá-lo a parar. Na verdade, nunca subestime sua mãe. Depois que Rodrigo completou 9 anos, a carreira de futebol do pai começou a mudar, e foram forçados a se mudar da cidade, procurando emprego em um novo clube para continuar apoiando a carreira de futebol de seus filhos.
Embora a mãe sentisse que ele estava abandonado e ao seu filho, afirmando que ele estava vivendo em um mundo de fantasias, desistindo de seu casamento pelos sonhos de uma criança de 9 anos, ela assumiu a responsabilidade sem hesitar. Embora Rodrigo chorasse toda vez que seu pai partia, sua carreira não estagnou nem um pouco. Na verdade, as coisas ficaram um pouco absurdas muito rapidamente. Menos de um ano depois, Rodrigo descobriu que o São Paulo tinha uma política onde nunca dava aos jovens sua estreia profissional antes dos 15 anos. E sabendo que os jovens do Santos podiam tecnicamente se juntar ao time principal no Campeonato Paulista, enquanto também eram completamente obcecados por Neymar e Ganso, Rodrigo começou a planejar uma maneira de se juntar a eles. Mas sabendo que nunca conseguiria convencer seus pais a dirigir 2 horas até o treino, sabe o que ele fez? Ele esperou pelo próximo jogo e garantiu jogar bem o suficiente para que ao final do jogo, fosse a equipe do Santos que o convencesse, dizendo a seu pai que Rodrigo tinha o DNA santista, que ele poderia ser o próximo Robinho, o próximo Neymar. E, como você pode imaginar, ele cedeu. Não importa o quão maluco fosse, Rodrigo se juntou ao Santos e por um ano, jogou pelos 2 clubes ao mesmo tempo. Sua rotina diária era tão absurda que de manhã sua mãe o vestia com seu uniforme e então o levava para o carro enquanto ele ainda estava dormindo, apenas para que pudesse ter algumas horas a mais de descanso. Ele literalmente acordava e já estava no campo de treinamento. E uma vez que isso acabava, ele voltava para o carro, correndo para chegar à escola, depois treinando no São Paulo, de volta para casa e no dia seguinte, era tudo a mesma coisa de novo. E de alguma forma ele nunca reclamava. Em vez disso, como ele disse, se eu perdesse um único treino, estaria fora de mim. E ao completar 11 anos, esse comprometimento finalmente valeu a pena. Rodrigo se tornou o brasileiro mais jovem a assinar com a Nike, quebrando o recorde de ninguém menos que Neymar. E se isso não foi o suficiente para começar os rumores de que o próximo raio tinha caído na Vila Belmiro, deixe-me dizer, Rodrigo certamente estava fazendo o suficiente no campo. Como um dos treinadores relatou, ao longo desses anos, passei mais tempo com ele do que com meus próprios filhos. E devo dizer, no campo de futsal, ele claramente superava Neymar. Houve uma partida em que um treinador começou a zombar dele, dizendo que ele não passava de um showman. Eu pensei comigo mesmo, coitado, está mexendo com a pessoa errada. De repente, ele pegou a bola, driblou, a equipe inteira marcou, correu de volta para o banco de reservas adversário e gritou para ele: "Quem está rindo agora?" No final do jogo, eu disse a ele que não poderia agir daquela forma, que se ele reagisse daquele jeito sempre que alguém o provocasse, eu começaria a fazer o mesmo em todos os jogos. E você sabe o que ele me disse? Não adianta. Eu já marco gol em todos os jogos. A partir daquele momento, as coisas só melhoraram. Aos 15 anos, ele estava marcando 24 gols em 22 partidas pelo Sub-17 do Santos, chegando a marcar 6 em um único jogo, o que atraiu o interesse do Liverpool e quase o levou para a Europa. Isso fez com que os torcedores do Santos começassem a chamá-lo de mercenário, apoiando-o a cada jogo e dizendo que ele não poderia se comparar a Neymar ou Robinho se fosse sair sem retribuir ao clube pelo que eles fizeram por ele. No final, ele cedeu e assinou um contrato profissional com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. E então ele finalmente se juntou ao time principal. Essa foi a fase mais importante do projeto. Foi por volta dessa época que a maioria dos prodígios falhava. Então, para garantir que tudo desse certo, seu pai literalmente encerrou sua própria carreira para estar ao seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eventualmente, aconteceu. Rodrigo estava se aquecendo. A placa foi erguida e o número 43 estava no quadro. Ele faria sua estreia precisamente contra o Atlético Mineiro, de Robinho. Como ele mesmo disse, estava com muito medo quando a multidão começou a cantar meu nome. Foi lindo, mas eu só pensava, não faça isso. Nem sequer consegui tocar na bola. Estive lá por apenas 1 minuto, mas foi como um sonho. No ano seguinte, após 18 minutos em campo, ele marcou seu primeiro gol para dar a vitória ao Santos nos acréscimos. E no jogo seguinte, ele garantiu um empate com segundos restantes no relógio. Cerca de um mês depois, Rodrigo teve sua primeira chance de jogar na Libertadores. Ele tinha 17 anos, 2 meses e 6 dias de idade. Naquele dia, no entanto, ele literalmente teve que faltar à escola para estar no jogo. Aos 43 minutos, ele se tornou o brasileiro mais jovem a marcar na competição. A expectativa estava fora deste mundo agora. Todos se perguntavam se ele realmente poderia ser melhor que Neymar. Um jornalista disse, ele não é apenas bom, ele é ótimo. Sempre que ele está em campo, a bola para ele só para ele. E outro foi tão longe a ponto de dizer que nunca perderia nenhum jogo em que esse garoto estivesse. E eu vou te contar mais. Se minha esposa me pedir para ficar em casa, então eu não tenho mais esposa. Após aquele jogo, Rodrigo se tornou titular regular. Times de toda a Europa começaram a observá-lo e as ofertas começaram a aparecer. O PSG foi o primeiro, mas por mais que Rodrigo os conduzisse, eles nunca tiveram a intenção de fechar negócio. Depois veio o Barcelona. Mas o que o menino sonhava era o Real Madrid. Seus olheiros só observavam de longe, nunca se aproximando dele. Os dias passaram. O Barcelona colocou mais e mais pressão e, eventualmente, tudo estava a uma assinatura de distância. Seu pai tinha visitado a Catalunha. E ainda assim, Rodrigo continuava dizendo ao pai para esperar um pouco mais, para esperar pelo Real. O homem quase perdeu a cabeça, dizendo ao garoto, você está louco. Você poderia estar jogando com o Messi ou desperdiçando a chance de uma vida. Mas ele tinha visto Vini assinar pelo Los Blancos no ano anterior e agora ele estava igualando seus números. Muitas pessoas na imprensa estavam afirmando que ele era o melhor jogador. Ele não conseguia entender por que não estava recebendo uma chance. Então, em um último esforço, ele pediu ao pai por uma última partida no fim de semana. Prometeu marcar 3 gols e atrair a atenção dos olheiros. Mesmo após um hat-trick de 9 minutos, ao chegar em casa, ele perguntou imediatamente se havia alguma notícia do Real Madrid. O pai respondeu que não havia nada. Rodrigo ficou arrasado. No dia seguinte, sem treino marcado, ele ficou em casa jogando FIFA, lamentando.
Porém, uma reviravolta aconteceu quando seu pai chegou em casa com duas camisetas, uma do Real Madrid e outra do Barcelona, dizendo que era hora de escolher. O Real Madrid havia ligado logo após o jogo, mas o pai decidiu manter segredo até que tudo estivesse certo. Então, Rodrigo foi abençoado por Pelé e assinou com o Real Madrid, tornando-se um dos adolescentes mais caros da história do clube. Ele não temeu o desafio, mostrando seu talento desde o início. Em seu segundo jogo pela Liga dos Campeões, marcou um hat-trick histórico, demonstrando que estava pronto para os grandes palcos. Quando foi convocado para a seleção nacional, ele percebeu que seu sonho estava se tornando realidade. E se isso já parecia incrível, ficou ainda melhor quando, na mesma semana, Rodrigo acordou de um cochilo ao ouvir gritos vindos lá de baixo e seu celular vibrando loucamente. Ele atendeu a primeira ligação que apareceu e ouviu seu pai dizer: "Parabéns, filho." Ainda confuso por ter acabado de acordar, ele perguntou: "É meu aniversário? O que eu fiz?" O pai respondeu: "Você foi convocado." Confuso, Rodrigo perguntou: "Para quê? O Real Madrid não joga amanhã?" E o pai esclareceu: "Filho, estou falando da seleção nacional." Apesar disso, as coisas desaceleraram um pouco, com Rodrigo enfrentando dificuldades para lidar com a pandemia. No entanto, quando ele retornou em sua terceira temporada, voltou com tudo. Além de contribuir com 4 gols em 5 partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões, nas quartas de final, com o Real Madrid perdendo por 4-3 no agregado, Ancelotti chamou sua arma secreta, disse a ele para entrar e mudar o jogo, e 2 minutos depois, ele havia marcado. A partir daí, o que aconteceu virou história. Com a famosa 99% de chance, Rodrigo entrou e marcou 2 gols novamente, nivelando miraculosamente uma partida antes que Benzema concluísse o trabalho mais uma vez. E 24 dias depois, não importando quantos times supostamente jogassem melhor que o Real Madrid, eles eram campeões da Europa. Então, como Rodrigo disse, se você planeja matar uma cobra, tem que mirar na cabeça.